senhores, tudo bom? Olha com quem está aqui hoje, com a Botã maravilhosa, finalmente estamos conseguindo gravar. Ai, meu Deus. Parto pra sair isso aqui, esse encontro, né? E hoje eu trouxe a Botã aqui pra contar um pouquinho sobre a história dela. A Botã passou por muita coisa, né, nessa vida. Teve um quadro aí de transtorno alimentar bem complicado, né, na adolescência. E hoje ela faz um trabalho lindo na vida inteira, né? Acho que muita gente que passa por isso também é uma coisa que assombra por anos. E hoje ela tá aí fazendo um trabalho maravilhoso no Instagram, sigam ela, vou deixar aqui embaixo o link. E a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso hoje, começando do começo. Eu ia até brincar, começando do começo, quando eu tinha 5 anos, porque começou aí, né, na verdade. Normalmente o que leva a desenvolver um transtorno é uma situação de bullying, uma pessoa que é obesa na infância, então tem uma cobrança da família. No meu caso, foi diferente, por quê? Porque a minha mãe, eu era uma criança, tipo, loirinha, de olho azul, pequenininha, bochechuda, que as pessoas falavam, ai, tem que fazer propaganda, tem que fazer essas coisas. Sim. E a minha mãe, que era muito nova, e ela começou a me inscrever em concurso de beleza aos 5. Eu fiquei dos 5 aos 11 anos participando de concurso. Foram vários. Isso me lembra aqueles programas do DLC lá, que a galera, né, que as mães colocam as filhas, é uma coisa muito louca, Exatamente. Né? O sentimento era muito estranho, porque você tava ali com aquelas meninas, que você tava competindo com elas por uma coisa que não tinha como mudar, você, sabe assim? Isso é tão nova, né? Isso. Tipo, você já tá nesse esquema de competição com outras crianças, é muito louco isso. Ou então no desfile, sendo exposta, né, com as pessoas, tipo, observando aquilo lá sem eu poder abrir a boca, sem saber quem eu sou. Aí a minha mãe disse que ela percebeu, ela parou quando eu tinha 11 anos, porque eu participei de um concurso da Rainha Mirim da Festa do Peão de Americana. Maravilhosa. E eu sempre ia pra final, isso é interessante. Chegava na final, isso é uma coisa já bizarra, sobre sexualização infantil. Nossa, que é quem ganhava. Meninas de 10 anos que já tinham corpo. Gente, isso é muito errado. E aí, como eu era muito pequenininha e magrinha, muito infantil, aí eu não ganhava por causa disso. Muito infantil com 10 anos, né? Porque você tem que ser infantil com 10 anos. Quando eu era uma criança, né? Mas aí as meninas que ganhavam normalmente, eu juro, tem uma foto, eu assim, e uma menina que ela parece tipo uma Pamela Anderson de 6 anos, assim. Gente, cabelão, assim, uma postura de mulher. Eu tenho um vídeo, inclusive, sobre isso, dessa final. É meio triste, assim, porque mostra o momento da final, que vai anunciar a vencedora, e eu tô assim, engolindo seco e tipo sorrindo falsa, gente, engolindo com medo. E aí eu perdi. Eu ganhei uma rosa e a minha mãe fala que eu cheguei em casa e joguei no lixo a rosa. Nossa. Ela falou, quando você chegou em casa, jogou aquela rosa no lixo e falou assim, não quero essa merda, eu pensei, acho que não tá muito legal. E acho que também é um pouco tarde demais, né? Assim, então. Porque depois disso você começou a desenvolver um transtorno, como é que foi? Então, aí depois disso, isso foi aos 11. Tá. O que aconteceu aos 13 foi, comecei, sei lá, tinha namoradinho, tava nervosa, então comia bastante, saía com os amigos, comia, sei lá, normal, pré-adolescente, meu corpo mudando, tô começando a criar corpo e tal. E aí eu engordei um pouquinho, mas foi tipo, eu sei que era pouquinho porque a minha mãe na época, e olha só, casa de ferreiro, né, espeto de pau, a minha mãe dava palestras sobre educação alimentar, mas não era, ela teve um treinamento de algumas semanas de uma ideologia, e não teve nenhum treinamento sobre o corpo humano, nem nada. Ela só tava replicando, né, um conteúdo. Exatamente. E aí, o que acontecia? Ela tinha uma balança em casa. O meu transtorno alimentar começou por causa daquela balança, porque eu soube, por aquela balança, que era aquela de pezinho ainda, de regular. Você faz assim, né? Que eu tinha engordado 2 quilos. Eu pesava 44 e aí eu fiquei com 46. Meu Deus, que horror, né? Tipo, como assim, tipo, né? Os pratos de muitos adolescentes por aí pesam mais do que isso. Sim. O que eu sei eu lembro naquela época de ver fotos e achar meu braço gordo, porque também desde criança eu escutava minha mãe e minhas tias falando, meu braço gordo, braço gordo. Então a primeira coisa que eu vi na foto. É muito da criação, é muito do convívio que você tem com as pessoas. Hoje cara, eu olho, eu vejo aquelas fotos hoje e eu penso, meu braço era normal. A minha mãe ensinava aquela revistinha, As Seleções, e veio uma capa que a chamada era assim, bem convidativa, tipo, meu filho não pode morrer. Tinha morte na chamada. Gente. Eu li a história toda, eu li tudo. Mas aquilo me deu a ideia, assim, eu pensei, dá pra vomitar comida, claro, óbvio. Eu nunca pensei nisso. Mas era sobre isso? Era sobre bulimia. Ele tinha quase morrido, assim, ele aí contava tudo, era bem detalhado. Em vez de você falar, não vou entrar nessa, você falou, não, peraí. Que ótima ideia, como eu não pensei nisso antes? Tipo, eu não vou morrer, tá tudo bem. Eu lembro, a primeira vez que eu tentei vomitar, eu lembro bem, eu tinha comido 2 pedaços de pizza, tava meus avós em casa, minha mãe e meu pai, aproveitei que tava todo mundo conversando na sala, fui pro banheiro e não consegui vomitar. Sério, nossa, é que é um negócio, né, você não forçar
Você força um negócio que não é natural no seu corpo, né? Porque tipo, a gente não tá acostumado, né? É uma coisa... O meu pai me falava uma coisa muito boa, ele falava assim, vomitar é igual a marcha ré. Serve pra alguma coisa quando você precisa, mas se você ficar andando marcha ré o tempo inteiro, você quebra o carro. Porque o que aconteceu? Eu quebrei o carro. Tipo, eu tenho refluxo hoje até hoje, é porque tem uma pelinha na porta do estômago que a comida passa, ela faz assim, aí ela volta. E derreteu. Por causa do ácido do estômago. Nossa, cara. Então eu não tenho uma tampa do estômago. E na primeira vez, como é que foi? O que você sentiu, tipo, quando você vomitou a primeira vez? Você falou, nossa, minha vida agora vai ser isso. Então, eu não lembro direito depois da primeira vez que eu consegui, mas eu sei exatamente o que aconteceu na sequência, porque era assim, quando eu consegui começar a vomitar, que foi um processo, aí eu sentia que eu podia comer tudo. Então isso desenvolveu a minha compulsão alimentar. Eu não tinha compulsão até aí. Eu comia normal, assim. Mas aí você falou, nossa, encontrei a... já que eu posso vomitar, então eu vou aproveitar. Quando eu comecei a vomitar mesmo, assim, aí eu vomitava toda hora. Tudo que eu comia eu vomitava. Durou um ano mais ou menos, demorou um ano pra eu ir daqueles 46 até os 38. Nossa, porque daí cara, eu vomitava. 38 quilos é muito... Hoje eu peso 50, não sei, na verdade, já faz quase um ano que eu não me peso. Devo estar em 50, alguma coisa. Talvez menos porque eu devo ter perdido massa, porque eu também não vou na academia faz muito tempo. Sim. Mas, mano, 38 quilos é tipo um... Tá, e aí sua mãe descobriu como é que foi então, essa na verdade, fase. ela achou que eu tava bebendo em casa, assim, alcoólatra. Ela falou, você tá vomitando, por que você tá vomitando, você tá bebendo e tal. Eu falei, não quer acreditar, né? Eu falei, não, eu estou vomitando comida mesmo. E eu lembro que eu falei isso pra ela, assim, com uma certa satisfação, porque a minha mãe tinha muita cobrança. Eu lembro que tinha toda essa situação de muita cobrança, né? E a questão dela palestrar, falar disso. E eu, rebelde, adolescente, falei pra ela, não, tô vomitando comida mesmo. E aí eu lembro dessa conversa. Caramba. E aí eles ficaram desesperados e me levaram pra... Primeiro a gente tentou uma psicóloga lá perto de casa, que não funcionou, tentou outra, não funcionou. Tem essa também, né? Até solucionar o problema, tem não, até a pessoa se conectar com você, porque acontece uma coisa muito interessante. As meninas, quando leem o que eu falo, por que elas se identificam logo de cara? Porque eu conto coisas que elas vivem. Sim, a gente aqui, né? A gente vai falando e as pessoas se conectam por isso, porque é difícil, né? Exatamente. É uma coisa muito real, é muito realidade. Daí quando você vê no outro, a pessoa falando exatamente o que você disse, você fala, cara, não tô sozinha, sabe? Não sou bizarra, não sou... E os profissionais têm muita dificuldade de fazer isso. De ter essa empatia, né? De entender porque eles não passam por isso. Exatamente. Demorou muito, assim, teve várias psicólogas, não funcionou. Aí a gente tentou o Ambulim, que é aqui em São Paulo, da USP, né? A área de transtornos alimentares da USP, não tinha vaga. E eu não tava doente o suficiente, porque também pra você entrar... Você tem que estar muito... Eles tem que estar, tipo, no seu estado crítico, né? Morrendo gente, já. Isso também é um déficit, né? Tipo, total, assim. Cara, eu vomitava sangue já nessa época. Eu vomitava, tipo... Até não ter nada mesmo. Eu já tava vomitando, tipo, ácido há muito tempo e não parava, assim. Uma coisa que eu andei percebendo falando com as meninas, né, sobre isso, existe um perfil, assim... Sempre tem uma primeira fase muito aguda, né, que você emagrece muito, vomita muito e tal... E aí, às vezes você acaba passando dessa fase aguda e você entra numa fase de restrição compulsão média eterna, que é muito fácil de viver. Pois porque você fica, né, você tá cômodo, né, você viver daquele jeito. Isso, o tratamento dá muito medo, porque você pensa, tratamento é igual a engordar, eu não quero engordar. Tipo, o meu pânico era isso. Era muito irônica com os médicos. É que você não quer se ajudar nessa fase, você tá, tipo, com medo de acontecer alguma coisa que você não quer que aconteça. Isso, e ninguém te entende, ninguém te explica. Então você fala, quem é essa pessoa? Você não sabe o que eu tô falando, você não passa o que eu passo, sabe? Quem é você? Era isso. Foda. E aí, aos 15 anos, mais ou menos, eu consegui, eu encontrei uma psicóloga que se conectou comigo e começou a conversar comigo sobre outros temas. E aí ela me relaxou um pouco, me ajudou. Porque na verdade, eu queria emagrecer pra ficar bonita. Aí chegou uma época que eu tava quase careca, minha pele tava horrível. E aí você falou, isso tá sendo o oposto do que eu quero, né? Não adiantava, não tava bonito. A minha mãe, eu lembro até hoje, um dia que ela entrou no quarto e eu tava na esteira, eu tinha acabado de vomitar, porque eu vomitava e ia fazer esteira. Nossa, gente do céu. Meia hora assim de esteira. Caramba. E fazia esteira na frente do espelho. Eu arrastava a esteira na frente do guarda-roupa que tinha um espelho e ficava lá. E eu tava esquelética. Ficava olhando, né, no espelho pra ver o osso. Não, é que você entra numa pressão com você mesmo, né? Sua mente te domina. Não, e eu tinha uns objetivos assim, eu quero ver esse osso aqui da bacia, sabe? Assim, então eu queria ver apontar o osso. Aí eu tava lá olhando, minha mãe chegou e falou, tem certeza que é isso que você quer? Porque você tá com corpo de criança. Eu já tenho 1,55 m. Já, sei lá, naquela época menos.
E aí eu fiquei meio assim, porque eu namorava, então eu falei, não quero ter um corpo de criança, sabe? Aí eu voltei a comer um pouco, tipo, passei com uma nutricionista na época, mas eu não tenho nem muita lembrança, porque aquilo não me tocou. Sim, aquilo não você me não se marcou. envolveu, né? Não. A base, pessoal, o transtorno alimentar, na verdade, a compulsão alimentar, ele é um sintoma de um transtorno de ansiedade. É o comportamento compulsivo. Porque o seu cérebro tá pedindo aquilo porque pra você se sentir melhor, você quer... Porque pode muito ser, difícil. o que eu gosto muito de falar pro pessoal é assim, beleza, você tem compulsão por comida, não é a comida o problema. Poderia ser compulsão por compra, poderia ser álcool, qualquer coisa. Sexo, poderia ser droga. E às vezes tem vários desses juntos, assim. Muitas de vocês que têm compulsão alimentar, talvez às vezes bebem demais, talvez compram demais. É um comportamento compulsivo de querer preencher buracos emocionais com qualquer coisa. É o vazio que você quer, né? Você quer se sentir bem com aquilo, é foda. Exato. Por isso que o tratamento mesmo, é legal você ter um acompanhamento nutricional pra você voltar a saber como comer, né? E saber como nutrir seu corpo se você procurar um nutricionista e não um emagrecista. Porque tem isso também, né? Não é só a dietinha e tal. A gente ainda vai falar um pouco melhor sobre isso, mas não é por aí o caminho. Então a base é você procurar a terapia pra lidar com... Por que você tem medo? Por quê? De onde tá vindo o medo, a insegurança, a ansiedade? Sim. Você tem que entender seus gatilhos. Às vezes quando a gente começa a comer ou começa a ter um comportamento vicioso, a gente não tá nem raciocinando o que a gente tá fazendo. A gente começa e tipo assim, meu Deus, o que eu fiz? Quando vê, já engordou e já tá desistindo de tudo. Então é muito E aí tenta compensar com a comida. Não, então eu vou resolver aqui com a comida, eu vou fazer uma dieta. E não é por aí, porque não é isso que faz você comer. E aí você começa a... você come muito pouco, aí você entra num negócio de vou comer de novo mais quando eu parar com essa dieta. É um ciclo vicioso, você tem que tratar a fundo lá dentro do que tá acontecendo mesmo com você, né? Eu tô curada, as pessoas falam que não tem cura no transtorno alimentar, mas tem. Porque a partir do momento que sua vida fica funcional, você come de boa e tá vivendo bem, que eu tô vivendo isso, por exemplo, como que não vai falar que isso é cura? É cura, Beleza, pode ser que algum dia eu me desestabilize e tenha uma compulsão e aconteça? Pode ser. Não significa que eu não tô curada, porque a minha vida tá indo. Tá fluindo, tá fluindo. Eu tô nesse processo de cura, agora. Mas também tá fluindo por causa disso, porque eu tô me conhecendo, sabe? Eu tô tratando lá dentro as coisas. Então já que você está nesse processo de cura, eu vou aproveitar e dar uma dica aí pra todo mundo, já que é uma coisa que eu falo sempre, que é a questão da recaída. Gente, o pessoal me pergunta muito, mas se você tem recaídas ainda? A minha última recaída foi o ano passado. Mas se eu tivesse uma recaída hoje, eu ainda ficaria de boa. Tá tudo bem ter recaídas. Eu até falei disso no outro vídeo, tá tudo bem. Meu processo foi assim. De repente eu fiquei um dia sem vomitar. Aí de repente, porque uma coisa muito nociva é você contar dias. Eu tô há 5 dias, eu vou ficar há 10 dias. Não faz isso. Porque você coloca uma própria pressão na sua cabeça que vai te deixar mais nervosa. Você põe uma meta ali, aí se você não cumpre, você fica mais ansiosa, aí você vai entrar num ciclo de recaída sem fim. Foi se passando, assim. Aí de repente eu fiquei uma semana. Legal. Aí de repente eu fiquei 2 semanas. Aí de repente eu tava 2 meses sem ter recaída e tive uma recaída. Aí eu falei, opa, e aí? Tudo bem, eu não sou aquela pessoa do começo. Você já evoluiu, né? Não é que você chegou, tipo, na estaca zero de novo, meu Deus. Você nunca volta pro dia zero. Não é isso, gente. Tudo que você aprendeu, tudo que você evoluiu, tudo que você entendeu sobre você, não vai voltar pra trás. Nem que você entre em uma semana inteira de compulsão, porque você tá num período ruim. Se todo mundo, se conhecesse, tratasse os seus próprios medos e anseios, a gente tava conseguindo desenvolver melhor a nossa vida. Tudo. Empatia, né? Mais amor pro outro. Porque na verdade, Camis, o que a terapia faz com a gente é principalmente a análise, né? Porque eu passei por vários, o que dá certo é a sua relação com o terapeuta. Tem que dar match, tem que dar match. Exato, tem que dar match com o terapeuta. Sim. Deu match com o terapeuta, tá perfeito, não importa o método que ele usa. Pra mim, a análise é o seguinte, é você aprender a não colocar a culpa nos outros, das coisas que você sente. Você é responsável, né, por isso. Você é responsável pelo seu ciúme, você é responsável, né, tirando os casos, né, de uma relação abusiva, que a pessoa força a barra. Aí não vamos entrar nisso, mas o ódio que você sente, a tristeza que você sente, a insegurança, tudo é seu. Eu passei por esse processo de auto-perdão, que foi uma coisa que me ajudou muito a seguir em frente, sabe? De eu me perdoar de ter engordado tudo e ter comido que nem uma louca no ano passado e não sei o que, e me destabilizei. Sim. Cara, quando eu me perdoei, foi assim, foi tipo, beleza, tá tudo bem, agora o que eu faço com isso tudo? Eu sigo em frente, porque eu vou ficar o quê? Vou ficar remoendo, sabe? Eu tava num looping de tipo, vou remoer o que aconteceu, e aí eu comecei a ficar frustrada, ficava 2 semanas, tipo, me alimentando bem, e aí tinha recaída, sabe? Isso aqui era uma recaída do tipo assim, meu Deus, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, eu vou ficar aqui comendo por um tempo.
e ficava nesse looping, sabe? Quando eu realmente entendi, internalizei que eu tinha que me perdoar, nossa, mudou tudo, sério. Passa, não parece que passa magicamente? Passa, parece que você tira um peso das costas, que você fala, meu, porque tá tudo bem. Você já ouviu falar de autocompaixão, né? Sim, então eu falei um pouco disso aqui também. Você falou porque tem essa mulher maravilhosa, vou falar o nome dela aqui pra depois o pessoal procurar, que é a Christine Neff, que ela tem um projeto que chama selfcompassion.org, que é, né, ela tem o site dela tudo em inglês, mas tem ali, se você procurar no YouTube, a gente coloca os links aqui. Sim, a gente vai pôr. Tem os vídeos dela legendados, que ela é maravilhosa, porque ela fala isso, ela fala, ó, autocompaixão não é você, ai, coitada de mim, não sei o quê, não, é tipo, eu estou fazendo o meu melhor, tipo, eu não vou me... Exato. É você não se ofender. É um carinho por você mesma, saca? Isso. Aí eu comecei a aprender isso, tanto que as pessoas estão vendo que eu tô mudando esse meu lado, assim, e tô falando com mais amor sobre mim mesma, inclusive. Aí começou, aí veio muito. E isso é uma explicação que você foi abençoada, porque as pessoas não explicam. As pessoas não explicam e as pessoas não falam sobre isso, nutricionistas não falam. Por isso eu falo que esta mulher salvou a minha vida. E a gente tá aqui hoje conversando sobre isso por causa dela, entendeu? Exatamente.